Bom dia novamente a todas e a todos. Eu, na verdade, vou ser muito rápida. Quem tem a grande notícia é o senhor, Sua Excelência, o senhor Embaixador Ademar Seabra, que vai nos dar uma boa notícia, com a nossa responsabilidade, como é óbvio, e anuência. Mas, na verdade, eu quero... É uma despedida, mas não é um adeus. O que eu quero dizer é que fechamos este encontro, esta quarta conferência, com vontade de continuar. E eu quero deixar duas mensagens, dois pontos muito importantes, antes de saírem daqui, que é: não desistam. Saiu-nos daqui uma das jovens de Angola que diz: Cristina, tantas vezes tenho vontade de desistir. E eu, quando digo isso, não estou a fazer teoria. A associação tem um ano e meio, é uma criança, e eu quantas vezes tenho a mesma vontade, quantas vezes eu digo que me sinto sozinha. Só com vocês é que nós podemos ser mais fortes. Por isso, juntem-se a nós, vamos fazer parte da associação. Quem quer sonhar alto não consegue fazer sozinha. Há já um ditado africano que diz: se queres andar rápido, vai sozinha. Se queres ir longe, vai acompanhada. Por favor, vamos juntos. Desejo tudo de bom para vocês, sucesso e até breve. Muito obrigado, doutora Cristina. Então, de seguida, chamo o doutor Michael Croft para tomar a palavra. Por favor. Excelência, vice-reitor, caros amigos e amigas, boa tarde a todos e todas. Estamos perto do fim, por isso será breve nas minhas observações. Tenho apenas alguns pontos a destacar. A minha mensagem mais importante é de agradecimento. Os organizadores, a Unesco, sentem-se honorada em fazer parte deste conceito que nos atraiu desde a primeira vez que ouvimos no papel. Os vossos esforços, tempo e recursos tornarão-no realidade. Mesmo não sendo sempre fácil trabalhar entre diferentes continentes e fusos horários. Gostaria também de reconhecer o forte apoio e incentivo das autoridades moçambicanas, em particular do Ministério da Educação e Cultura, que nos ofereceu este magnífico espaço, e da cidade de Maputo. Assim que se juntaram a nós, tivemos a certeza de que isto iria acontecer. Finalmente, quero agradecer a todos aqueles que dedicaram o seu tempo ao longo destes 3 dias para vir a esta sala falar e ouvir. Alguns virão de muito longe, mas fizeram-no em nome de uma casa nobre. Obrigado pelas vossas apresentações, intervenções e contribuições para este encontro. Os organizadores proporcionarão a plataforma, mas foram vocês que darão sentido ao evento. Durante demasiado tempo, a investigação com foco africano tem sido dominada por vozes e preconceitos
estrangeiros. Esta iniciativa centra-se em vozes africanas e narrativas africanas e a sua abordagem não foi apenas mais satisfatória do ponto de vista moral, mas acredito que podemos concordar também ponto de vista intelectual. Não é apenas a África que precisa de mais perspectivas africanas, é o mundo. Obrigado a todos pela vossa paixão e compromisso em criar espaço para novas vozes e novas ideias. Muito obrigado. Agradecemos muito, Dr. Michael Croft, pela intervenção. De seguida, vou convidar para tomar a palavra o Dr. Eduardo Sarmento, por favor. Excelentíssimo Sr. Embaixador do Brasil, Dr. Admar Seabra, desde já agradeço o seu magnífico jantar de ontem e a sua gentileza pela partilha em nos receber. Dear Representative of UNESCO, Mr. Michael Croft, exatamente. Magnífica Senhora Vice-Reitora da UEM, ilustres oradores, minhas senhoras, meus senhores, enquanto Presidente do CESA, o Centro de Estudos sobre a África e Desenvolvimento da ISEG Research, Universidade de Lisboa, gostava de salientar a importância e a oportunidade deste evento, realizado este ano em Moçambique, país anfitrião da 4ª Conferência dos Jovens Investigadores da CPLP África, que sublinhou o papel estratégico do fortalecimento da comunidade científica jovem de e no espaço lusófono, especialmente com foco nos estudos africanos, inovação e desenvolvimento sustentável. Quero agradecer a todas as entidades que tornaram este sonho possível e que contribuíram para estarmos aqui hoje reunidos. Não posso deixar, obviamente, de endereçar um sentido de agradecimento à doutora Cristina Abril, uma amiga, uma mulher sonhadora, visionária, lutadora, resiliente, e eu sei o que estou a dizer, e que ano após ano teima não só em realizar mais uma edição contra ventos e tempestades, mas também melhorar os seus conteúdos e a sua contribuição para a sociedade e a academia. Mas também tenho que agradecer ao Máximo Prozzi, à sua equipa, à Chiara, à equipa, às meninas que estão aqui e que todos se esforçaram e merecem uma salva de palmas. Nesta 4ª edição abordaram-se diversos temas complementares que articularam assuntos tão importantes como a diversidade cultural, a inovação digital, saberes ancestrais e futuros sustentáveis, entre outros. Esta articulação é fundamental, pois permite que as investigações possam dialogar com desafios contemporâneos e alinhar isto com a Agenda 2063 da União Africana e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sua Excelência... Faça aqui. Mas esta edição também permitiu apresentar soluções para desafios concretos e criação de redes de investigação e parcerias. Em resumo, este encontro-conferência de jovens investigadores é muito mais do que um evento académico ou científico. Ele representa um espaço estratégico de formação, debate e capacitação que permite reforçar as competências nacionais, pensar e construir futuros sustentáveis a partir da ciência e da juventude de língua portuguesa. Neste contexto, gostava de dar uma palavra de apreço, especialmente dirigida aos jovens, cujo papel para o avanço da investigação científica deve ser encarado como algo estrutural, renovador e estratégico. Os jovens não são apenas importantes, eles constituem um motor estrutural da renovação científica. Como afirmou Claude Lévi-Strauss, e passo a citar, o cientista não é o homem ou a mulher que fornece as verdadeiras respostas, é quem faz as verdadeiras perguntas. É este espírito inconformado, tão próprio dos jovens, que nós precisamos. Vocês, jovens,
Trazem criatividade, energia, domínio tecnológico e novas prioridades éticas e sociais, elementos fundamentais para que a ciência avance de forma sustentável, inclusiva e inovadora. Em síntese, vocês, jovens, são fundamentais porque representam a renovação do capital humano científico, têm maior domínio das tecnologias emergentes, são capazes de integrar inovação digital com conhecimento local, impulsionam a internacionalização e as redes de investigação e promovem uma cultura científica mais aberta, inclusiva e participativa. Concluo agradecendo novamente, e agora em meu nome pessoal, o honroso convite que me fizeram, reiterando a satisfação de ter participado num encontro histórico onde se fez ciência, onde se construíram pontes, onde se cimentaram amizades e onde se aprofundou a partilha de conhecimento e sabedoria. E antes de terminar, a expressão mais bonita que eu aprendi desde que estou ligado à África, estamos juntos, e queria fazer um pedido. Pelo tudo que foi discutido aqui, que todos os senhores se levantassem, só os senhores, os homens, e dessem uma fortíssima salva de palmas às mulheres. Doutor Eduardo Sarmento, muito obrigado pela intervenção. Seguidamente, vou convidar a doutora Amália Uamuso para fazer uma intervenção, por favor. Muito boa tarde. Com a permissão de Sua Excelência, Secretário de Estado para a Ciência e Ensino Superior, professor Dr. Edson da Graça Macuacua, cumprimento a todos os membros do presídio e a todos os participantes desta conferência. As minhas breves palavras, em nome da Universidade Eduardo Mondlane, são de agradecimento. Queria agradecer, em primeiro lugar, à Associação de Jovens Investigadores da CPLP, particularmente a sua presidente, a doutora Cristina de Abril, por trazer esta conferência para o nosso país. Doutora Cristina, a UEM foi convidada exatamente há um ano atrás, por si, no encontro que tivemos no campus da UEM, em março de 2025, e abraçamos esta iniciativa porque vimos que era uma iniciativa muito importante, não só para a nossa instituição, mas para todo o nosso país. E o meu agradecimento especial a si é que foi graças à sua dedicação, perseverança e o acreditar que o evento vai acontecer, que conseguimos chegar aqui e realizou-se este grandioso evento. Eu peço também uma enorme salva de palmas à doutora Cristina. Muito obrigada e continue assim, não se deixe vencer pelas dificuldades. Queria também reconhecer a todos os outros parceiros com que trabalhamos nesta tarefa.
o ditado que diz: juntos somos mais fortes, mostrou-se claramente ao longo da preparação deste evento que só unidos, todos pela mesma causa, é que conseguiríamos realizar este evento. A todos, não vou aqui nomear, o nosso muito obrigada pela vossa participação, pela vossa vontade de realizarmos este evento. As minhas palavras finais são para os jovens investigadores, aqui presentes ou no formato virtual. Caros jovens investigadores, vocês são a razão da realização deste evento, porque acreditamos que vocês são o futuro das nossas nações. Não percam esse brilho nos vossos olhares, não percam esta vontade de continuar na pesquisa. A investigação, a pesquisa, particularmente nos nossos contextos, é bastante difícil, mas é gratificante. Não percam esta vontade de continuarem na carreira de investigação, continuem a perguntar. Como dizia um dos nossos painelistas, um dos maiores segredos da pesquisa, da investigação, é fazer as perguntas e não procurar apenas as soluções. Então, acredito que ficaram inspirados por todas estas intervenções que passaram nesta sala e nas outras salas. Continuem. Espero que também tenham conseguido não só fazer amizades, mas também constituir redes de pesquisa que vos possam levar avante com a vossa tarefa. Com estas palavras, queria agradecer, em nome da Universidade Eduardo Mondlane, pela oportunidade que tivemos de fazer parte deste grandioso evento. Muito obrigada pela atenção dispensada. Doutora Amália Lamusa, muito obrigado pela intervenção, que me tocou especialmente, porque eu também sou investigador. Agradeço muito. Antes de anunciar a próxima intervenção, apenas uma indicação que me chegou há momentos. Peço, por favor, para que depois da retirada do presídio possam ficar mais uns minutos, pois vai ser apresentado um livro pelo Dr. Brazão Mazula, antigo reitor da Universidade de Mondlane. Assim sendo, passo então para a próxima apresentação. Convidamos, portanto, Sua Excelência Ademar, o Dr. Ademar Seabra, embaixador do Brasil em Moçambique, o qual também agradeço a amabilidade da forma como nos tem recebido. Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. E antes de fazer, deixa eu fazer também as saudações de praxe, mas a que nós fazemos com muito orgulho, muita honra e alegria, é a saudação de Sua Excelência, o Secretário de Estado Edson Macquaco, a quem nós pedimos, por gentileza, que leve também as saudações nossas dessa grande comunidade, dessa família CPLPiana, especialmente relacionada aos investigadores, à ciência, pesquisa e inovação, a Sua Excelência, doutora Samaria Tovela, que é nossa querida amiga também e nossa grande parceira nesse empreendimento que todos nós temos realizado. Eu queria também começar mencionando só rapidamente o que a professora, doutora Cristina Molares Abril, iniciou falando: não desistam, persistam, sigam. Ela passou uma exortação de otimismo, de ânimo, mas da qual ela própria é o principal exemplo, é a principal revelação e a principal expressão dessa resiliência que ela demonstra na realização desse evento. A doutora Cristina Abril, ela é realizadora, criadora, empreendedora, abnegada, persistente, visionária. Olha, nós somos imensamente gratos à sua iniciativa e quando ela me procurou, é exatamente o exemplo de como tem que ser.
Eu sou uma pessoa, estava dizendo ela, extremamente ocupada. Nós temos uma agenda gigantesca bilateral entre Moçambique e Brasil, e ela lá de muito tempo, já em meses, insistindo e pedindo, conversando, e eu resistindo com as minhas dificuldades. Essa persistência dela foi extraordinária, porque não só ela obteve que o Brasil, na medida das suas limitações, a nossa modesta ajuda, nós estivéssemos inteiramente engajados, entusiasmados, como ela conquistou um parceiro para a vida nos empreendimentos que ela terá. Então é muito orgulho, muita honra que nós trabalhamos junto com a doutora Cristiane. Peço também a Sua Excelência Vice-Reitora, Vossa Magnificência, que leve ao querido professor também Manuel Guilherme nossas saudações, né, de quem somos grandes amigos. Saúdo também o Dr. Michael Croft, da Unesco, entidade que nós devemos extraordinariamente pela preservação e fortalecimento das culturas e identidades nacionais ao longo do mundo. E também faço aqui referência ao nosso Dr. Sarmento de César, como representante do presídio. Eu queria fazer 3 comentários. Justamente são essas apresentações iniciais, e eu gostaria de fazer um comentário substantivo, e depois a doutora Cristina mencionou também uma boa notícia. A boa notícia é que eu acho que eu não vou falar meia hora, nem 15 minutos, então essa já é a grande notícia, então já se sintam realizados, mas acho que haverá, vamos ver se teremos uma outra também. Mas eu gostaria de fazer menção também de agradecer muito aos organizadores da Conferência de Jovens Investigadores da CPLP, também pelo evento paralelo, né, sobre criação na era da inteligência artificial, que foi realizado às dependências do nosso Instituto Guimarães Rosa, na Baixa, né, também um evento paralelo muito importante para o evento de hoje, que muito nos honrou. Essa iniciativa da conferência ela é extraordinária porque ela é um espaço de criação, é um espaço para divulgação de pesquisa conjunta, sobretudo na área de humanidades, como nós temos visto, né, na área da CPLP. Então, eu celebro, agradeço, né, a presença dos pesquisadores, também destacados de outros países, não só da CPLP. Nós temos aqui, especialmente da nossa irmã República Italiana. Eu posso mencionar também a Polônia, não preciso nem falar, porque eu sou suspeito, né, também por questões pessoais. Então, dziękujemy bardzo miło. Muito obrigado também à nossa querida pesquisadora polonesa, dedicada a assuntos e temas culturais lusófonos e da luso-africanidade. Eu queria também ressaltar nesse aspecto, por essa contribuição estrangeira, o quanto o Brasil, nós somos, os países da CPLP de modo geral, mas o Brasil particularmente, nós somos abençoados pela contribuição dos vários investigadores ao longo do mundo que se dedicam a estudos brasileiros, chamados brasilianistas, né? Só, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos a Brazilian Studies Association, a BRASA, que congrega mais de 8.000 membros e pesquisadores, né, reunidos basicamente na Universidade Brown, em Rhode Island. E esse grupo é um grupo extraordinário porque nós aprendemos muito sobre o Brasil, sob esse olhar estrangeiro. Então, nós sempre recebemos de portas e braços abertos qualquer tipo de participação, de coautoria, de coprodução científica. Aliás, nós sabemos cada vez mais que o impacto da pesquisa científica se dá mais através dos processos de coautoria. Nós entendemos também que o português ele tem que deixar a língua portuguesa, a nossa pátria comum, que nos une todos aqui, nesse momento, quer dizer, poloneses, italianos, somos também a mesma pátria, a pátria da língua portuguesa, que, aliás, cujo idioma vocês dominam com maestria e proficiência. Ela tem que deixar de ser uma barreira epistemológica para o avanço da ciência em nível global, né? Nós não podemos, obviamente, prescindir de nos comunicar nas nossas produções científicas e acadêmicas em outros idiomas, sobretudo inglês, mas a nossa contribuição de excelência ela tem que ser recebida e reconhecida pelos pares nos grandes centros de produção do conhecimento, né? Eu mencionaria um aspecto que queria dizer que é fundamental durante a conferência. Houve uma série de painéis que foram painéis, assim, digamos, de grande destaque. Eu cito Juventude e Africanidade, né, sobre a questão da ancestralidade, imensa importância para o reforço e fortalecimento das identidades culturais nacionais, para as quais a Unesco tanto contribui. A questão da fronteira entre arte, cultura e investigação, ou pesquisa científica, como dizemos no Brasil, né? E a questão do empreendedorismo e inovação também. Essa parte é crucial, ela é crítica, porque ela fala justamente do jovem investigador, de cada uma das senhoras e senhores, como instrumento não só do progresso da ciência, mas do empreendedorismo e do desenvolvimento socioeconômico de nossos países e da nossa comunidade como um bloco identitário comum, né? Nós sabemos que nós temos essa responsabilidade, ela é ainda mais, mais expressiva, nos países africanos, onde nós temos o bônus demográfico, essa juventude. Então, são jovens investigadores num continente
que se caracteriza extraordinariamente pela juventude e que tem, como falou a sua magnificência, vice-reitora, essa promessa de que a realização desse desenvolvimento socioeconômico, ela se dará através dessa oportunidade que nenhum outro continente, que nenhuma outra região do globo tem em termos de contribuição para o desenvolvimento que vocês jovens têm a oferecer. E quando eu falo dessa questão da contribuição, uma contribuição não só para o progresso da ciência, mas para o empreendedorismo, nós estamos falando de um país, Moçambique, que participa de diversos blocos e áreas econômicas e acessos facilitados através de acordo de livre comércio. Na zona de livre comércio africana, no espaço da CPLP próprio, da SADC, né? Há uma equação dos nossos países de língua portuguesa, não sei exatamente Portugal, talvez um pouco diferente, mas o Brasil e Moçambique têm características, e outros países africanos de língua portuguesa são as mesmas características. Nós temos 90% dos nossos doutores e mestres empregados no setor público de modo geral, e apenas menos de 10% fazem parte da iniciativa privada, enquanto nos países industrializados essa relação ela é inversa, ela é invertida. No Brasil, são 92% dos mestres doutores, de algum modo, como sou eu, né? Eu não era muito bom para ciência, não era muito bom para matemática, um fracasso em física, que eu tanto adoro, e fui parar no serviço, fiz o meu doutorado, fui parar no serviço público, fui ser funcionário público, que eu sou com muito orgulho, mas justamente isso é uma tendência que ela não deve ser exclusiva e não deve ser tão predominante como é nos nossos países. O que eu queria mencionar é que quando nós pensamos em empreendedorismo e inovação, que foi discutido nesse cenário, nós pensamos em grandes empresas. Pensamos em SpaceX, Total, BID, T-Mobile, Nestlé, todas essas. Mas a questão toda são como a universidade ela se habilita a ser um polo de fomento e de construção do empreendedorismo local. E nesse aspecto o Brasil tem aprendido lições muito interessantes. Nós estamos, as universidades, nossos centros de conhecimento, a nossa produção acadêmica e científica, ela está sendo voltada e orientada cada vez mais para o setor produtivo, para gerar soluções para a sociedade, soluções para o mercado. Então nós temos, por exemplo, hoje no Brasil já cerca de 116 ou 117 parques tecnológicos, quase 400 incubadoras de empresas. Uma delas, por exemplo, na cidade do Recife, tem incubadas 476 empresas. São jovens universitários que, antes de concluir seu curso, procuram um problema, uma questão que precisa ser solucionada através de uma intervenção descentralizada e, a partir daí, encontram oportunidades de desenvolvimento também. Então, esse aspecto é algo a ser considerado. Por exemplo, o Parque Tecnológico da Universidade de Campinas, ele recebeu investimentos de 2 bilhões de reais em determinado momento, e as empresas geradas nesse parque hoje geram receita para a universidade e para o Estado de São Paulo 5 vezes maior. A cada real que é investido, temos 5 de retorno, 10 bilhões de dólares, que só o Parque Tecnológico da Unicamp, do Brasil, reverte para o contribuinte, reverte para a sociedade. Então, é muito importante que países, especialmente que têm imenso talento na gastronomia, no turismo, na moda, no design, na indústria criativa, na economia do conhecimento e nos conhecimentos intangíveis, que é onde as humanidades operam, aliadas à engenharia, ao desenvolvimento tecnológico, vejam isso como uma grande oportunidade também dessa contribuição. A contribuição, ela não precisa ser forçosa, necessária, obrigatoriamente através do Estado, mas ela tem que ser feita também em parceria entre o Estado e o setor produtivo privado. Então, essas são oportunidades também que o Brasil, nós temos desenvolvido isso recentemente e com muito bons resultados e também com forte impacto em termos de inclusão social, geração de emprego e renda de qualidade e de alto valor agregado. Então, essa é a mensagem que eu deixo para os senhores. Eu gostaria de dizer, na verdade, são acho que 2 boas notícias. A primeira é que o Brasil terá grande honra e orgulho, nós estamos trabalhando firme nisso, e pode contar, querida professora doutora Morales da Abril, que nós nos empenharemos para que a próxima reunião, a 5ª Conferência dos Jovens Investigadores da CPLP, seja realizada no Brasil. No nosso território, nós teremos o grande prazer de acolher. Eu estou vendo algumas artistas, intelectuais e produtoras estão se manifestando com entusiasmo, já podem começar a passar o trabalho para elas, né, para elas começarem já para o ano que vem. Então, será aqui, né? Mas eu acho que a gente pode ir até um pouco além, porque eu tenho uma participação e uma presença muito forte em todas as entidades universitárias brasileiras. Eu fui
como Sua Excelência, o secretário Edson Macuaca, eu tenho grande honra no meu currículo de ter chefiado a área de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério antes de vir para cá, né? Então eu conheço bastante essa área e sempre fui da universidade. Eu lecionei no Brasil em 6 universidades e participei e cursei 3 outras. Então eu faço parte também da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino, ANDIFES, né? Do Grupo de Cooperação Internacional das Universidades Brasileiras, o GECUB, que tem uma participação grande nas bolsas de estudo, nas bolsas e becas que nós oferecemos, e também o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Vou conversar com meus pares do Brasil para que se associem, participem e apoiem e se integrem à jornada e se integrem à Conferência dos Jovens Investigadores. Então, isso também é um compromisso que eu assumo com muito prazer. Então, mais uma vez, agradecendo a todos por esse extraordinário evento, por esse momento histórico, bonito, marcante na vida acadêmica, na vida artístico-cultural de Moçambique, e o Ministério da Educação e Cultura de Moçambique estão absolutamente de parabéns e de acordo. Eu gostaria de saudar também as universidades que estiveram aqui sempre, apoiadoras de primeira hora, começando naturalmente pela Universidade Eduardo Mondlane, a Pedagógica, Joaquim Cissano, a Zambésia, a Católica, sempre estiveram presentes, e também um reconhecimento ao setor privado, como a Felcos italiana, que eu sei que sem a ajuda delas esse evento não teria acontecido. Então, tudo isso é um grande congraçamento de apoios de diversas frentes, diversas origens, diversas naturezas, sem a qual nós não estaríamos fazendo essa grande aventura, essa grande jornada de progresso, desenvolvimento, esperança, que é a juventude moçambicana e a juventude africana e da CPLP em geral. Muito obrigado. Muito gratos, Dr. Ademar Seabra, embaixador do Brasil em Moçambique, pela excelente intervenção e pelo convite também a nós interessados. Muito agradecidos. Por fim, vamos contar com uma intervenção de Sua Excelência, o Sr. Edson da Graça Francisco Macuacua, Sr. Secretário de Estado da Ciência e Ensino Superior do Ministério de Educação e Cultura de Moçambique. Tenha a palavra. Sua Excelência, Sr. Ademar Seabra, embaixador do Brasil em Moçambique, Excelentíssima Sra. Cristina Molares de Abril, presidente da Associação de Jovens Investigadores da CPLP África, Excelentíssimo Sr. Michel Croft, representante da Unesco em Moçambique, Excelentíssima Senhora Vice-Reitora da Universidade Eduardo Mondlane, Excelentíssimo Senhor Eduardo Sarmento, Presidente do Centro de Estudos sobre a África e Desenvolvimento. Reconheço aqui a presença de uma grande autoridade moral e acadêmica, o professor catedrático Brazão Mazula, antigo reitor da Universidade Muito obrigado pela honrosa presença. Caros jovens investigadores, caros organizadores da conferência, mais uma vez, é com enorme satisfação que nos dirigimos a todos os participantes desta 4ª Conferência de Jovens Investigadores da CPLP África para procedermos ao encerramento deste prestigiado evento que congregou jovens investigadores da CPLP, docentes e investigadores da lusofonia e de outros quadrantes da África e do mundo, intelectuais, dirigentes de instituições acadêmicas e de investigação. Conforme mencionamos a quando da abertura da conferência, esta oportunidade ímpar devia ter sido para capitalizar, ou melhor, capitalizada para
a partilha de conhecimentos e experiências, identificando as propostas de soluções que respondam aos desafios das nossas comunidades e instituições, tomando em consideração a qualidade dos participantes aqui presentes. Como podemos todos presenciar, tivemos apresentações e debates bastante profundos que, mais uma vez, demonstraram as potencialidades dos nossos países por via dos seus investigadores, docentes e intelectuais. Em geral, reflexões sobre a nossa realidade concreta e também com propostas de caminhos que devemos seguir para a preservação da nossa identidade, dos nossos valores e de construção da prosperidade das nossas sociedades. Assim, queremos, em viva voz, pedir uma grande salva de palmas para todos os atores que estiveram direto ou indiretamente envolvidos. Muito obrigado. Uma saudação muito especial dirigida à doutora Cristina Molares, a grande mentora, a grande organizadora, a grande líder, a resiliente, que tudo fez para que estivéssemos aqui juntos e a participarmos desta conferência. Caros jovens, minhas senhoras e meus senhores, as apresentações e debates que aqui presenciamos constituíram uma verdadeira escola para todos nós. Reavivaram o chamamento de todos para a participação ativa no processo da investigação e de produção do conhecimento, ancorado localmente, valorizando os saberes locais, reforçando a cooperação científica Sul-Sul e reconhecendo as contribuições que a CPLP e a África podem trazer para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Portanto, mais uma vez, queremos saudar este exercício de reflexão em torno da ciência na nossa comunidade, em África e no mundo de uma forma geral, e apelar à resiliência dos jovens investigadores, pois estão num bom caminho e no caminho certo. Esta conferência é prova de que a ciência também se constrói com coragem. Coragem para organizar, coragem para investigar, coragem para inovar, para valorizar os saberes ancestrais, a par da inovação digital. Coragem para afirmar que a África não é apenas um objeto de estudo. A África é um sujeito ativo de conhecimento, é produtora de ciência, é produtora de soluções e é produtora do futuro. Os temas abordados nos vários painéis, desde a temática sobre as nossas independências, ancestralidade, inovação e tecnologia, políticas públicas, financiamento à investigação científica, economias africanas, arte e cultura, empreendedorismo e inovação social, saúde pública, ambiente e resiliência climática são demonstrativos da diversidade, riqueza, atualidade e relevância das matérias afloradas nesta conferência,
com implicações importantes na nossa forma de analisar e interpretar os fenómenos. Durante estes dias, vimos aqui algo muito importante. Jovens investigadores a pensar a África a partir de África, com o mundo, mas sem perder as suas raízes. Vimos a diversidade cultural transformada em conhecimento, a inovação digital transformada em oportunidades, os saberes ancestrais transformados em ciência viva. E vimos, acima de tudo, uma geração que não quer apenas estudar os problemas, mas sim construir soluções. Portanto, não temos dúvidas de que os objetivos da conferência foram alcançados, o que nos enche de orgulho, satisfação e sentido de missão cumprida. Assim, é caso para afirmarmos sem reservas que estamos todos de parabéns por este sucesso. Caros organizadores, para o Governo da República de Moçambique, representado pelo Ministério da Educação e Cultura, entidade que superintende a área da ciência e do ensino superior no país, acolher este evento científico em solo pátrio foi bastante significativo, entendendo que esta escolha demonstra confiança dos países da comunidade para com Moçambique. Portanto, mais uma vez, queremos agradecer por esta honra e privilégio que Moçambique teve de acolher esta 4ª Conferência de Investigadores da CPLP. Uma mensagem de reconhecimento vai para os organizadores da conferência. Temos plena consciência de que não foi fácil organizar esta conferência. Houve muitas dúvidas, desafios, momentos de insuficiência de recursos, insuficiência do próprio tempo e também insuficiência de parceiros para a realização de tantos sonhos, tantas ideias e tantas responsabilidades. Houve, de certeza, e acompanhamos desafios de ordem logística, de comunicação entre os países, entre vários outros, que caracterizaram a organização de um evento desta envergadura. Mas é precisamente nestes dilemas que percebemos a força da cooperação, a força da amizade acadêmica, da comunidade lusófona e, sobretudo, a força da juventude africana quando decide construir e não desistir. É preciso reconhecer que, se esta conferência aconteceu, apesar de todos os desafios, isto significa algo muito importante. Que quando a juventude se organiza, a ciência acontece. Quando a juventude coopera, a África avança. E quando a África avança, o mundo também avança. Por isso quero pedir aqui mais uma vez uma grande salva de palmas para estes jovens investigadores da CPLP. Parabéns mais uma vez. Estamos convictos de que esta não foi apenas mais uma conferência para figurar
nos anais da história, mas sim uma conferência histórica que marca o início de uma nova era, de uma maior valorização dos saberes ancestrais, maior valorização da ciência e do conhecimento científico, da cooperação científica, com os jovens a assumir o protagonismo e a liderança na realização de uma investigação científica aplicada ao desenvolvimento cultural, social, econômico, humano, inclusivo e sustentável dos nossos países e do nosso continente, num contexto de diversidade cultural e de inovação digital. Nestes termos, declaramos encerrada a 4ª Conferência de Jovens Investigadores da CPLP África, certos de que não se trata de um ponto final, mas de uma vírgula numa longa história de cooperação científica, amizade acadêmica e construção de futuros sustentáveis. Muito obrigado a todos pela participação. Desejamos uma boa viagem aos nossos visitantes, bom regresso aos vossos países de origem e continuemos conectados na ciência em África e na CPLP. Mãos à obra, boa ação na materialização dos resultados da nossa investigação científica. Muito obrigado e até a próxima no Brasil. Muito obrigado, Sua Excelência. Damos então por encerrada a conferência. Peço só para ficarem um pouco mais por causa da apresentação do livro que referi anteriormente. Muito agradecidos, até breve. Muito obrigado. Uma fotografia protocolar do painel. Boa tarde. Nós vamos rapidamente aproveitar para fazer o lançamento do livro do Kufeni Maulele, Ubuntocracia. E talvez, para começar essa sessão, eu posso para tirar a música, desculpe. Para começar essa sessão, talvez, dizer um poema de Zé Craveirinha, e mesmo para secundar o que disse o Dr. Edson Macuacua sobre a importância de valorizarmos os nossos conhecimentos ancestrais. Quero ser tambor. Tambor está velho de gritar. Ó velho Deus dos homens, deixe-me ser tambor. Só tambor. Só tambor gritando na noite quente dos trópicos. Nem flor nascida no mato do desespero, nem rio correndo para o mar do desespero, nem zagaia temperada no lume vivo do desespero, nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero. Sou tambor, velho de gritar na lua cheia da minha terra. Sou tambor de pele curtida ao sol da minha terra. Sou tambor cavado nos troncos duros da minha terra. Eu sou tambor, rebentando o silêncio amargo da Mafalala. Sou tambor, velho de sentar no batuque da minha terra. Sou tambor perdido na noite
perdida. Ó velho Deus dos homens, eu quero ser tambor, e nem rio, e nem flor, e nem zagaia por enquanto, e nem mesmo poesia. Sou tambor, ecoando com uma canção da força e da vida. Sou tambor, noite e dia e noite, sou tambor até a consumação da grande festa do batuque. Ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor, só, deixa-me ser, ei, velho Deus dos homens, quero ser tambor. Há um músico brasileiro, Ney, que fez uma versão do Quero Ser Tambor, de Zé Craveirinha, uma música linda. Foi o Gilberto Gasparito que apresentou-me essa música, caro embaixador. Então, Dr. Edson Mococa, muito obrigado. Tenho a hora de convidar o professor Dr. Brazão Mazula, que fez o prefácio deste livro. Este é o livro, chama-se Ubuntucracia. Este livro é o segundo livro do Vieira Mário. O Vieira Mário é um dos organizadores desta conferência. É meu amigo há 15 anos e nos conhecemos numa hora de poesia. Eu estava a dizer este poema no dia que eu conheci o Vieira parou, ele estava com outros amigos, os amigos chamaram, Vieira, vamos embora para casa. O Vieira disse não, ficou ali a ouvir o poema e no fim do poema o Vieira seguiu-nos. E na altura nós fazíamos saraus de poesia do Tsinza, que é um lugar histórico para nós, porque foi onde nasceu a intelectualidade moçambicana. Falo dos anos 50, 60. E o Zé Craveirinha disse esse poema no tsau que faziam no Tsinza, no Tunduro. Por isso é uma honra para mim estar aqui nesta conferência e, sobretudo, estar aqui para a apresentação deste livro. Então, sem mais delongas, vou chamar o professor Dr. Brazão Mazula, peço uma forte salva de palmas, vai dizer algumas palavras. Aproveitar para informar que este livro está lá fora à venda, saiu pela editora Catálogos, que é das editoras mais revolucionárias dos últimos tempos, é uma editora jovem e é uma editora que publica literatura moçambicana, faz divulgação de livros, tem um portal de autores, o primeiro portal de autores moçambicanos chama-se Catálogos, é um projeto de Nélio Tinga, que é um grande escritor, um grande prosador, e agradecer em nome do Vieira o Nélio e a Catálogos por a publicação deste livro. Então, convosco, o professor Brazão Mazula. Obrigado. Assim, boa tarde, Sua Excelência, Secretário de Estado da Ciência e Ensino Superior. Boa tarde, Senhor Embaixador do Brasil. Parece-me que estudamos na mesma universidade, né? Parece-me que é isso. Sua Excelência, representante da Unesco, Sua Excelência, senhor diretor da ISEC, né? De César, e senhora vice-reitora acadêmica, professora Amália. Eu deixei para o fim o cumprimento da senhora Cristina Morales de Abril pela importância e papel que teve em organizar esta conferência no meu país, no nosso país, Moçambique. Acho que é o único país no mundo, né? Tá, muito obrigado. Eu não queria falar muito quando o autor me disse que no lançamento eu devia falar. Eu disse que geralmente os prefaciadores
não fala no lançamento. Tem-se pedir a alguém, né, para falar. E eu, como esta conferência, eu não participei nos 3 dias. Eu vim cá só para o lançamento do livro. Então eu quero dizer que foi uma grande surpresa quando recebi a notícia de que algum cidadão moçambicano estava a escrever, ou eu tinha escrito um livro sobre a Ubuntu-cracia. Eu conheço este tema pela área de filosofia e antropologia da África, mas estive sempre concentrado nos filósofos, historiadores, antropólogos. Quando vejo um jurista a escrever sobre a Ubuntu-cracia, fiquei muito admirado. Parabéns, hein? Parabéns. Disse-me que levou quase 7 anos, hein? 7 anos a escrever, se dedica a investigar, e esta é uma conferência de investigadores, né? E ele é investigador, por isso, mais uma vez, os investigadores para frente, né? Este é o nosso exemplo de investigador. Ubuntu-cracia é uma área que eu, no prefácio, digo que é um desafio para as políticas governamentais e públicas em África, particularmente em Moçambique. Nós temos modelos de desenvolvimento ocidentais que não saem das nossas cabeças, dos nossos corações, porque fomos assim formados desde o ensino primário, né, na perspectiva cartesiana, mas este é um modelo, um paradigma novo, que não devia ser novo, para organizar o desenvolvimento e o bem-estar da África. Portanto, eu convidaria todos os governantes, todos os políticos, todos aqueles que se interessam por desenvolvimento da sociedade, a ler este livro e daí reorganizar a sua área de ação. A Ubuntu-cracia vem de Ubuntu, mundo, mas de fato somos nós. Os concentrarmos em Ubuntu-cracia não significa que perdemos solidariedade e amizade com outros povos. Pelo contrário, no livro há um autor chamado Democracia, que é autor ocidental, né, que discute com todos os autores ubuntus, né, e no fim conclui que de facto é uma área importante que temos de conhecer. Por isso, eu mais uma vez eu quero saudar a todos por terem a paciência de estar agora a assistir ao lançamento deste livro. E quero fazer referência, eu agora estou a prefaciar um livro de uma autora brasileira, doutora Lúcia, que é uma professora brasileira, e ela fala sobre cultura Valima, na Beira, em Sofala, dentro da Ubuntu-cracia. Portanto, eu apreciei bastante e também aceitei ler essa tese. É uma tese depois do doutoramento, que também eu convidaria os senhores também para ler essa doutora Lúcia Queiroz, né? Lúcia Queiroz, uma brasileira do Brasil, está no Brasil. Portanto, mais uma vez, meu amigo, eu quero dar-lhe parabéns, dando um abraço. É melhor ficar em pé. Mais
Mas a culpa deste evento, para mim, é a mãe dela, está aí. Por favor, a mãe do Vieira, por favor. Aí está a mãe do Vieira, que foi estudante do professor Brazão Mazur. Eu não posso andar, venha para aqui. Meus parabéns. Foi esta senhora que sugeriu ao filho para eu prefaciar o livro. E ela foi minha estudante do mestrado em filosofia. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Aproveitar, vou agora chamar uma pequena intervenção da Renata, que é da Polónia. Ela traduziu, está a fazer agora a tradução deste livro. Traduziu o primeiro livro do Vieira, que se chama Confissões do Ocidente, ou Histórias Rasuradas. O Vieira é muito obcecado na história de Moçambique, na história da África e na história da democracia. Queria pedir... Tá bom. Okay. Então, e antes do presídio sair, com todo o protocolo observado, eu pedi o Vieira para subir, para oferecer o livro à Sua Excelência Edson Macoco. Vieira, por favor, o presídio está para sair. Vem cá. E Renata pode subir também, para terminarmos logo. Vou-lhe oferecer, rápido. Vão-nos perdoar. Então, desculpe, o presídio vai sair agora. Enquanto isso, a Renata vai falar só um minuto, um resumo sobre a obra. E nós vamos marcar um lançamento depois disso, um lançamento na universidade e também fora da universidade, para termos mais tempo. O livro está à venda lá fora, podem todos comprar. Muito obrigado a todos. Obrigado aos jovens da CPLP por esta conferência e Vieira, parabéns por este livro. Leiam todos o Butocracia. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Tenho de confessar que para mim é um privilégio e ao mesmo tempo um desafio apresentar em Moçambique os livros de um escritor moçambicano. Sinto o peso desta responsabilidade, ainda por cima, por falar depois do professor Mazula, mas levo comigo a esperança de estar à altura e não decepcionar, sobretudo, o autor. E começo esta apresentação de duas obras, não só de uma, de duas obras, Confissão do Ocidente ou Histórias Rasuradas e Ubuntocracia, convocando as palavras de Mia Couto no romance A Cegueira do Rio, onde o narrador nos diz: os europeus precisam da realidade para pensar nos sonhos. Os africanos precisam dos sonhos para pensar na realidade. O autor Vieira Mário Maulela, que publica os livros com o seu nome ancestral, Kufene Maulela, não só fisicamente se parece com Amílcar Cabral, o grande sonhador da África livre, o que levamos comentando durante a conferência com os colegas, mas também espiritualmente, tecendo os seus sonhos filosóficos, sociais e até políticos. Na minha leitura, estes dois livros de Kufene Maulela, embora distintos na forma, sendo A Confissão do Ocidente um livro mais ensaístico e A Ubuntocracia um romance, dialogam profundamente entre si. Neles habitam utopias luminosas e sonhos transformadores, a partir dos quais o autor procura tecer uma nova visão do ser humano. Ao falar da utopia, não me refiro de modo algum a algo impossível, embora muitas vezes essa palavra seja erradamente associada ao que seria inalcançável. Remeto-me ao conceito da utopia
que tem origem na obra de Thomas More e que já no seu princípio não encerra uma ambiguidade. Pode significar tanto não lugar, isto é, algo que não existe na realidade, como bom lugar, ou seja, a imagem de um mundo perfeito. Na teoria da literatura, a utopia não é, portanto, entendida como algo impossível, mas como uma construção consciente de uma sociedade ideal que permite olhar criticamente para a realidade e revelar as suas falhas. Ao mesmo tempo, numa leitura mais contemporânea, nomeadamente em Ernst Bloch, a utopia não é uma fantasia irreal, mas é uma força real presente na consciência humana e na cultura. O filósofo introduziu a ideia do ainda não, ou seja, aquilo que ainda não existe, mas que é possível e já está, de certa forma, latente no mundo. Para ele, a utopia é precisamente esse impulso, a imaginação de um futuro melhor que leva as pessoas a agir e a transformar a realidade. É um horizonte de esperança que inspira a pensar a mudança e amplia os limites do que consideramos possível no mundo social e político. A utopia e os sonhos de Maulele constituem um bom lugar e, ao mesmo tempo, não pertencem apenas a um espaço geográfico. Estendem-se para além de Moçambique, enraizam-se em África e abrem-se também à Europa, como se, entre realidades históricas problemáticas, sistemas filosóficos e ideológicos distintos e os sonhos do autor, fosse possível reinventar o mundo. No mais breve dos resumos, chamaria estes sonhos a busca de uma liberdade essencial do ser humano e explico já o que entendo por isso. Uma liberdade não pode existir plenamente enquanto se silenciam factos incômodos e partes difíceis da história. Na Confissão do Ocidente, o narrador é o próprio mundo ocidental que se confessa diante da África, reconhecendo os seus crimes históricos cometidos contra o continente, num gesto literário de remorso, de lucidez e de responsabilidade. Porque não há verdadeira liberdade, nem para uns nem para os outros, sem memória, sem verdade e sem reconhecimento. Não se trata no livro de Kufene Maulele de alimentar ressentimentos, mas de abrir um espaço de lucidez e responsabilidade onde o passado possa ser nomeado para que se torne possível uma reparação, não material, mas ética e moral, e a partir daí a construção de relações mais justas, mais equilibradas e verdadeiramente humanas. Na mesma linha de reflexão, também no romance Ubuntocracia, está presente uma forte busca de liberdade do ser humano, entendida como libertação de ideologias falsas e de amarras impostas por discursos políticos e históricos. Maulele posiciona o leitor no centro de uma análise crítica sobre as fragilidades intrínsecas da democracia enquanto sistema político. Por um lado, mostrando a sua incapacidade de funcionar de forma plenamente coerente, mesmo no contexto histórico e geográfico onde nasceu. Por outro, revelando a forma como foi imposta a outras sociedades no quadro da dominação colonial, apresentada como um modelo universal, embora essa universalidade seja historicamente contestável e conceptualmente insustentável. No romance, a democracia personificada como personagem, democracia, chega à África para encontrar o Ubuntu, também personificada, e os seus amigos, num gesto de encontro e diálogo. É nesse espaço de conversa que se procura pensar de que forma a filosofia do Ubuntu pode curar, reimaginar e até regenerar a própria democracia. Trata-se de refletir, a partir de uma perspectiva africana e afrocentrada, sobre outras formas de construir sociedade, relações humanas e políticas, não apenas em África, mas no mundo inteiro, onde a democracia, em muitos contextos, parece ter esquecido os seus ideais fundadores e se transformado num conceito vazio.
por vezes usado até para justificar forma de violência física e epistemológica. Em continuidade com esta luta contra a violência epistemológica, no primeiro livro, A Confissão do Ocidente, na segunda parte da narrativa, depois do gesto inicial de confissão do Ocidente perante a África, a voz narrativa desloca-se e passa a ser assumida na primeira pessoa por Moçambique. É Moçambique que, a partir da sua própria perspectiva, conta a sua história, desde os tempos mais remotos, anteriores às migrações dos povos bantu, até os acontecimentos mais recentes da história contemporânea. Esta mudança da voz narrativa constitui, em si mesma, um gesto profundo de descolonização do saber. É o próprio território que se narra, se pensa e se reconstrói discursivamente, recusando ser apenas objeto de um olhar externo. Na verdade, é precisamente este horizonte defendido não só pelos teóricos decoloniais, mas também por já mencionado Mia Couto, quando afirma num dos seus ensaios, citação, o nosso papel dos escritores é o de criarmos os pressupostos do pensamento mais nosso. E acrescenta ainda, os escritores moçambicanos cumprem um compromisso de ordem ética, pensar este Moçambique e criar outro Moçambique. Assim, a narrativa é um ato de reinvenção e de projeção do futuro a partir de uma perspectiva afrocentrada. E esta perspectiva corresponde ao afrocentrismo contemporâneo, tal como é proposto por Jimino Mukale em Afrocentricidade, Complexidade e Liberdade, onde o afrocentrismo não se limita a uma simples inversão retórica do eurocentrismo, nem a uma oposição simétrica simétrica em relação ao Ocidente. Pelo contrário, constitui um projeto filosófico, normativo e prático, orientando para a reconstrução crítica dos sistemas cognitivos humanos dominantes. O seu alcance epistemológico ultrapassa o espaço regional e propõe formulações de caráter universal. Ao mesmo tempo, trata-se também de um projeto, em certo modo utópico, no sentido mais fecundo do termo, na medida em que visa uma renovação profunda da consciência humana, não apenas em Moçambique ou em África, mas também no mundo inteiro, incluindo o próprio Ocidente. É uma proposta de transformação mental e ética que procura reimaginar as bases do pensamento global e das relações entre culturas. E é precisamente aqui que reside, para além da sua beleza literária e do seu registro poético, aquilo que me levou a traduzir a primeira destas obras para polaco, tendo sido publicada na Polônia em 2025. Ubuntocracia é também uma obra que desejo igualmente traduzir, porque são estes dois livros que, embora profundamente enraizados em África e emergentes de um sistema próprio de pensamento e reflexão, têm uma relevância que ultrapassa, como disse, fronteiras geográficas e culturais. A sua força reside justamente nessa capacidade de falar do local sem se fechar nele, de pensar a África não como limite, mas como ponto de partida para uma reflexão mais ampla sobre o humano. São textos que interpelam qualquer sociedade que se confronte com as suas próprias tensões históricas, os seus esquecimentos e as suas formas de violência, e por isso mesmo podem e devem ser lidos também noutras latitudes, como convite ao diálogo e à reconfiguração de um pensamento verdadeiramente partilhado. Em ambos os livros, interpreto a intenção do autor não como uma vontade de confrontação ou de mera atribuição de culpas, ainda que estas sejam historicamente inegáveis, mas como uma vontade de diálogo, tal como fazem as personagens de Ubuntocracia no Manyumba, uma vontade de reconciliação, de pensamento partilhado, de sonho e de criação de futuros utópicos possíveis. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer profundamente ao painel por ter despendido o vosso tempo, apesar de ter sido referido anteriormente, pronto, que o livro iria ser apresentado posteriormente. Portanto, a crítica ao livro e a revisão será feita posteriormente. Peço uma salva de palmas a todos. Muito obrigado, Paulo, e até já lá fora. Obrigado.